Oi, estamos indo para a nossa aula 17. Então, vamos lá. Hoje é dia de revisão semanal. Então, vamos lá ver qual vai ser a revisão que vai ser utilizada durante essa semana. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, então vamos lá, né? Como a gente teve embaralhou um pouquinho aí o nosso calendário, é importante que vocês lembrem sempre de aguardar os nossos comandos para saber qual vai ser a revisão da semana, a revisão semanal da semana, né? Até porque elas não estão com datas, justamente porque, né, o nosso planejamento, né, o nosso período em que estamos ali é super flexível. Então, hoje, né, vocês vão colocar a datinha aqui de hoje nesse espaço. E vamos lá, a revisão semanal dessa semana vai ser a que tem o texto Bruxas não existem. Então, pega a revisão, pega o lápis aí, porque dependendo do decorrer da explicação, você pode pausar o vídeo e já ir respondendo a sua revisão tranquilamente, certinho? Então, vamos lá. Bruxas não existem. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim de nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós a chamávamos de bruxa. Ela era muito feia. Deixa eu ver aqui. Era muito feia ela. Gorda, enorme. Os cabelos pareciam palha. O nariz era comprido. Ela tinha uma enorme verruga no queixo. E estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão. Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia invadíamos o pequeno pátio para dali roubar frutas e quando por acaso a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela gritando, bruxa, bruxa. Então esse é um texto de Moacir Scliar. Então, vamos lá. Então, como toda revisão vocês já sabem, estão acostumados, né? Nós começamos pela interpretação de texto. Então, olhe, sobre o texto lido, responda. Segundo o texto, podemos afirmar que bruxas existem ainda nos dias de hoje, bruxas já existiram um dia, bruxas são bonitas ou bruxas têm o nariz comprido. Então, vocês vão ver aí qual dessas afirmativas aí, dentre essas afirmativas, qual delas aí é verdadeira e vão assinalar. B. O nome da mulher que era chamada de bruxa é? Então, qual é o nome da mulher lá, coitada, que era chamada de bruxa? Vocês vão escrever aí nessa linha. Letrinha C. Leia o trecho. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. O que significa o trecho sublinhado aí, maquinando coisas perversas? Quando eu falo assim, ó... ela maquinava coisas perversas. O que eu quero dizer? Significa planejar ações e atitudes malvadas ou ruins. Significa utilizar máquinas para fazer coisas ruins. Significa usar computadores para as suas ações. Ou significa utilizar máquinas para fazer coisas legais. O que vocês imaginam aí? Pensem bem e aí nós já vamos praticar também, né, os diversos significados que uma palavra pode trazer. A bruxa tinha uma enorme verruga na testa. Isso é verdadeiro ou é falso? Assinalem aí. A bruxa estava sempre falando com quem? Com quem era que a bruxa vivia falando? Vocês vão escrever aí também nessa linha. Na segunda questão, nós vamos fazer aí responder sobre as conjunções. Sabendo que as conjunções funcionam como elementos de ligação entre os termos ou as ideias do texto, sublinhe as conjunções nas frases abaixo e faça a correspondência, que indica o efeito de sentido de cada uma delas. Então, vocês vão fazer o quê? Primeiro eu vou procurar qual é a conjunção e vou lá sublinhar, passar um tracinho nessas conjunções e em seguida vou ver qual é a sua função, qual é o efeito que ela desempenha naquela frase e vou enumerar com o número correto. 1 para adição, 2 tempo, 3 oposição, 4 alternância e 5 explicação. Então vamos lá. Saiu mais cedo, mas não voltou ainda. Estava estudando quando você me telefonou. Você reage ou será dominado pela doença. Não compareceu à reunião nem justificou a falta. Não se afobe, pois dispomos de bastante tempo. Então, vocês vão ler as frases, vão sublinhar as respectivas conjunções e vão aí enumerá-las de acordo com a sua função, com o seu desempenho de sentido na frase, ok? Na terceira questão, vocês vão escrever aí duas frases, onde nessas frases devem existir conjunções que indiquem oposição. Então, vou lá pegar uma conjunçãozinha de oposição e vou criar uma frase onde ela esteja ali inserida, obviamente com o sentido de oposição, certo? Aí passamos para a parte de história.
ok? Vocês estão tendo aí aulas bem legais de história, juntamente com a tia Edileuza. Então, vocês vão responder essas questões de acordo com os conteúdos que já foram estudados. Os indígenas eram colocados na condição de tutelado. O que significa isso? Então, o que significa tutelado? Vocês vão lá no livro de vocês e vão responder a quarta questão. Quinta, assinale C para certo e E para errado. A. Os indígenas têm direito de posse de todas as terras brasileiras. Isso é certo ou errado? B. Os indígenas hoje preservam traços ancestrais e tradicionais de suas culturas. Certo ou errado? C. A luta por direitos ainda gera polêmicas no Brasil. D. Os portugueses não consideram os indígenas incapazes de decidir o que era melhor para eles próprios. Certo ou errado? E. As lutas dos indígenas por direitos acabaram. Esta afirmativa aí está certa ou está errada? Vocês vão fazer aí. E agora vamos partir para as ciências. Vimos que a água no estado gasoso não pode ser vista. Assim, onde podemos encontrá-la? Quando nós falamos sobre água no estado gasoso, onde é que nós podemos encontrar essa água no estado gasoso? Escrevam aí. Sétima, como se chama o processo pelo qual a água passa, circulando por todo o ambiente e pelos seres que nele vivem? Qual é o processo em que a água ela passa, né, por diversas fases, diversos processos e volta de onde ela começou? Então, qual é o nome dado a todo esse processo aí? Escrevam nessa linha. Depois temos as atividadezinhas de inglês, onde vocês vão escrever por extensos horários que estão aí disponibilizados. E partimos para a matemática. Determine os 10 primeiros múltiplos de 8, 5, 9 e 20. Tia, como assim os 10 primeiros múltiplos? Nós vamos ver quais são os números que são múltiplos de 8, quais são os números que são múltiplos de 5, de 9 e de 20. Por exemplo, na tabuinha de 8, temos lá 8 vezes 1 é igual a 8. Então, 8 é um múltiplo de 8. 8 vezes 2 é igual a 16. Então, 16 é um número de 8, é um múltiplo de 8. E assim sucessivamente. Vocês vão utilizar os resultados das tabuadinhas dos números que estão aí dispostos. Certinho? Nona questão, resolva o probleminha. Renata lembra da senha de seu cartão de crédito como o produto do maior número primo de dois algarismos pelo menor número primo de dois algarismos. Qual é a senha do cartão de crédito de Renata? Bom, vamos lá. Quando nós lidamos com o produto, estamos falando de quê? De qual operação? Multiplicação. Quando eu falo de multiplicação, então aí eu vou precisar de um multiplicando de um multiplicador para que eu possa encontrar finalmente o produto. Então, vejam só. Vai ser o maior número primo de dois algarismos pelo menor número primo de dois algarismos. Então, com base nos estudos de vocês, vocês vão identificar quais são esses números aí e vão multiplicar um pelo outro para poder encontrar o produto e o resultado, ou seja, o produto dessa multiplicação vai ser a senha do cartão de crédito de Renata. Ok? Ficou claro? Então, vamos lá. Na 10ª questão, né, nós vamos responder aí essas continhas, né, e vamos fazer aí 2 continhas de multiplicar e 2 de dividir. Isso mesmo, para que a gente possa aí praticar, né? Sair um pouquinho daquela estagnação. Nós estávamos acostumados com aquele ritmo de fazer contas, né? 2 vezes por semana, fora o que a gente praticava em sala de aula. Então, para que a gente possa realmente, né? Praticar um pouco mais aí a questão da efetuação das continhas, principalmente em multiplicação e divisão, porque logo mais vamos adentrar aí, né, a multiplicação e divisão com 3 algarismos no multiplicador e no divisor. É importante que vocês tenham um total domínio aí sobre as continhas de multiplicar e de dividir com 2 algarismos, certinho? Então, essa é a nossa revisão semanal da semana, né, que vocês possam desempenhá-la muito bem, porque eu sei que vocês são crianças muito inteligentes, né, extraordinárias, eu sei que vão dar conta direitinho. Bom, seguindo o nosso planejamento dessa sexta-feira, nós vamos ter também a conclusão de algumas atividades lá no livro de português. Então, eu já quero que vocês peguem o livro de português, né? Quem ainda não está com o livro de português em mãos, e coloquem aí na página 49, por favor. Livro de português na página 49. Belezinha? Vamos lá, aqui o meu já está na página 49, então nós vamos aqui começar. Bom, na aula passada de português, a gente já respondeu essa questãozinha aí junto, lembram? Né, a tia foi explicando para vocês, eu li para vocês as regras do jogo lá do Batalha Naval, né? E aí agora nós temos aí a conclusão das atividades e mais ou menos da conclusão desse conteúdo, que é um conteúdo bem simples, visto que vocês já estudaram textos instrucionais em anos anteriores, né? Quando nós trabalhamos receita, que também é um texto que traz instruções a serem seguidas e por aí vai. Então, vamos lá. Página 49. Para quem não fez, dá um pause aí, pega o gabarito rapidinho e responde, porque nós já
fizemos juntos, né, debatemos tudo mais na aula passada, e vamos agora para a página, né, realmente que nos interessa hoje, que é a página 50, onde nós vamos dar continuidade aí a essa atividade. Vejam só. Nós vimos lá as instruções sobre o jogo Batalha Naval. Quem não viu a aula ainda, volta lá para ver, assistir a aula, participar da aula, ler o texto, né? É importante que vocês pratiquem sempre o ato da leitura. Então, vamos lá. Qual é o objetivo principal do jogo? Trata-se de uma versão de esconde-esconde em que um jogador esconde objetos em um ambiente e registra sua localização em um papel, enquanto o outro deve encontrá-los seguindo as pistas. Batalha Naval é esse jogo? É uma competição de desenho em que os participantes devem criar um porta-aviões, 2 submarinos e 3 torpedeiros. É isso aí o objetivo do jogo? O objetivo desse jogo é simular uma batalha marítima entre embarcações inimigas em que cada jogador busca afundar a frota do adversário. Obviamente, ela está aí, né, querendo simular essa batalha marítima. Então, vocês vão marcar um X aí na última frasezinha que está aí colocada, certo? Vamos agora aqui, quinta questão. Segundo as instruções do jogo, o porta-aviões deve ocupar 4 casas. Cada submarino, 3 casas. E cada torpedeiro, 2 casas. Com base nessas informações, converse com seus colegas e com o professor e busque identificar nas fotos a seguir cada uma dessas embarcações. Justifique a sua resposta. Então, vamos lá, olha só. Né? O porta-aviões. Está bem claro aqui na imagem qual é o porta-aviões, né? Que é a embarcação maior que tem, não é isso? O submarino é esse aqui que ele pode ser o quê? Submergido. Perceba que ele é todo fechadinho, não é isso? E aqui temos o torpedeiro, certo? Para quem nunca ouviu falar disso, né, é interessante a gente até procurar também o significado das palavras e tudo mais. Na sexta questão, vamos lá ver aí. Algum de vocês já jogou Batalha Naval? Então, você conhece outras formas de jogar Batalha Naval? Sim ou não? Se sim, me digam aí quais são essas formas. E se não, tudo bem, a gente espera aí em breve ter uma oportunidade de jogar e trocar aí um pouco mais dessas experiências também, certo? Então, vamos lá. Existe uma grande discussão sobre a influência de jogos eletrônicos violentos no desenvolvimento das crianças. Batalha Naval é um jogo que simula um combate em alto mar, em que as embarcações do adversário são bombardeadas e afundadas. O que você pensa sobre isso? Você acha que ele estimula a violência ou apenas a imaginação? Vejam só. Quando nós lidamos com um jogo Batalha Naval, vou dar aqui a minha opinião, a gente trabalha muito o lado de raciocínio realmente, né? Você vai afundar a embarcação do colega, mas para isso você vai precisar usar um raciocínio, você vai precisar pensar, você vai precisar colocar ali os miolinhos em funcionamento, certo? Obviamente que, para que eu ganhe, alguém vai precisar perder. Isso não necessariamente deve ser remetido à violência ou a alguma briga ou a algo que seja, né, ruim, desagradável e tudo mais. Mas tudo vai da forma que a gente joga, da forma que a gente vê o jogo, da forma que a gente pensa o jogo. É óbvio que eu não posso nem comparar um jogo desse com um jogo de luta, com um jogo onde existem armas e tudo mais. Então, tenham também um pouco de cuidado nos jogos que vocês escolhem, né? Porque existem muitos jogos que são sadios e que também são tão divertidos quanto esses aí, que são mais violentos, pesados e que é melhor a gente evitar também. Tá bom? Então, fica aí uma dica da tia Tati para vocês. Para concluirmos aí a página 51, vamos ler aí esse textinho aí para saber um pouco mais de como surgiu o jogo Batalha Naval. A brincadeira surgiu no século XX, mas a versão tabuleiro só foi criada em 1967. Soldados russos criaram o jogo na Primeira Guerra Mundial. Na versão original, 2 adversários desenhavam em folhas de papel navios posicionados em um mar imaginário quadriculado. Ganhava quem descobrisse primeiro as coordenadas das embarcações do oponente. Nos anos 20, o passatempo se tornou popular entre prisioneiros e soldados no intervalo dos combates. Em 1931, apareceu nos Estados Unidos da América a primeira versão comercial ainda em papel, chamada Salvo. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943, foi lançado o jogo com o nome que ficou mais conhecido nos Estados Unidos, Battleship. Em 1967, durante a Guerra Fria, veio a primeira versão de tabuleiro, com as clássicas maletinhas e navios de plástico encaixáveis, lançada no Brasil em 1988. Então, para quem tiver aí curiosidade, né, de repente os pais de vocês podem até ajudar a matar um pouco essa curiosidade, né? Talvez eles já tenham jogado, já tenham tido esse jogo. Podem buscar também na internet para vocês verem. É muito bonitinho, uma maletinha realmente assim meio retangular, e aí você abre,
certo? Coloca, geralmente vem um papelão meio grossinho para você colocar no meio, e aí fica um lado meu e um lado do meu oponente. E aí eu vou montar ali o meu cenário, e aí o meu oponente vai ter que adivinhar, né, seguindo as coordenadas. Tem a fileirinha de numerais, a fileirinha de letras, e aí vai, F1, aí eu vou ver lá se no F1 tiver um navio, ele fala que tem um navio, eu vou tirar, né, vou afundar, e por aí vai. É um jogo bem legal, pode ser jogado em família, e é bem interessante. Quem puder, tiver a oportunidade realmente de jogar, é muito legal. Então a aula de hoje é isso, uma aula bem breve, uma explicação, né, sobre a revisão, para que vocês possam aí já dando pausa e respondendo e resolvendo as continhas. Lembrando que nossas correções da revisão estão sendo feitas, né, também com base em gabaritos, né, diante do que a gente vem aqui explicando, né, instigando vocês já irem respondendo junto conosco, né. A correção do livro, né, foi feita, nós respondemos juntos, acabamos que respondemos juntos. Então é importante que vocês lembrem-se sempre, né, de fixar esse conteúdo, de depois que assistir a aula, dar uma relida no conteúdo que acabamos de ler durante a aula, reforçar, né, a questão de leitura, tabuada, escrita e tudo mais, sempre caprichando na letrinha, né? A tia não está cobrando tanto, mas eu estou de olho, e vocês também. Então é isso. Espero que tenham gostado da aula de hoje, espero que estejam acompanhando a aula também. Um bom desempenho nas atividades de vocês, uma ótima revisão, né? Vamos revisar o conteúdo aí da última semana que foi estudada. E caprichem sempre. Organização, calma, respirem que vai dar tudo certo. Então, um beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau!